E aí, galera, tá começando a Arena 34, eu sou o Igor. E eu sou o César. Hoje a gente vai falar do assunto da semana, né, que tá todo mundo esperando, esse jogão que vai ter no domingo. Inter e Flamengo vão se encontrar pela penúltima rodada do Brasileiro e tudo indica que vai ser um jogo muito pegado, com muito ritmo. O que que você acha, César? Espero um jogo muito disputado, com certeza um jogo muito pegado, porque ninguém vai estar. Todo mundo vai estar entrando com o pé de ferro. Afinal, para o Inter, esse jogo vale o título brasileiro. Se o Inter ganhar, o Inter é campeão. Para o Flamengo, o empate e a vitória do Flamengo levam o jogo para a última rodada, né? Eu espero um jogo muito disputado, com toda certeza, igual foi o do primeiro turno, o 2-2 no Beira-Rio, que o Everton Ribeiro empatou o jogo no último lance do jogo, praticamente. Eu espero um grande jogo. Eu acho que eu espero um jogo muito. Eu espero que os dois times entrem pra ganhar, né? Tipo, de verdade, assim, os dois times têm que assumir uma postura assim de entrar fazendo gol para abalar do adversário e tal, e aí conseguir se ajeitar ali no meio-campo, administrar resultado, esse tipo de coisa, né? A gente espera mesmo, né, pelo menos eu espero que o jogo vá assim, pelo menos que o campeonato vá até o último momento ali, é uma coisa que a gente já não vê há muitos anos, né, no Campeonato Brasileiro. Ah, com certeza. Eu também não me recordo quando foi a última vez. Posso estar enganado, mas eu acho que foi 2011, um campeonato disputado entre Corinthians e Vasco até a última rodada que o Corinthians foi campeão. De lá para cá, Fluminense foi campeão em 2012 com vantagem, Cruzeiro em 13, 14 com vantagem, 2015 o Corinthians com vantagem, 16 o Palmeiras com vantagem, 17 o Corinthians de novo, 18 o Palmeiras de novo e 19 o Flamengo. Então é bom a gente ter um campeonato, sabe? Mostrar que tem uma certa competitividade aqui no Brasil é muito bom. E é uma coisa igual você acabou de falar, é uma coisa meio rara, né, da gente se ver no futebol brasileiro, porque a gente tem times assim que passam por fases muito diferentes em alguns anos, sabe? Então, tipo, igual você acabou de falar, em 2011 o Vasco tava lá disputando a ser campeão brasileiro, ficou no vice-colocado e eu lembro muito do jogador Bernardo, jogava pra caramba no Vasco naquela época. E aí a gente vê, tipo, 10 anos depois, o Vasco tá lá naquela situação, no fundo da tabela ali, disputando pra não ser rebaixado. Então eu acho que é uma característica do futebol brasileiro que permite uma competitividade interessante, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que com o passar desses anos, né, alguns times com mais aporte financeiro, com mais investimento, eles conseguiram ter uma dominância boa, né? O Cruzeiro foi um time que conseguiu ter uns bons resultados, né? Foi campeão em 2013, 2014, o Palmeiras, o Corinthians, e aí ficaram se alternando ali esses times no topo da tabela. E a gente chegar e ver o Flamengo agora e o Inter disputando assim nas cabeças, sabe? Com muita competitividade, ainda, né? Por mais que seja quase impossível, o São Paulo também ainda tem chance de ganhar, né? Então esse é o campeonato brasileiro que a gente espera, né? Você falou do Vasco, o Vasco de 2011 para cá. 2011 o Vasco perde o Brasileiro, mas ganha a Copa do Brasil e de lá para cá acho que foi rebaixado 2 ou 3 vezes. Hoje estamos novamente nessa situação que eu honestamente acho muito difícil de se salvar porque o Vasco tem jogos difíceis pela frente. Igual você falou, o futebol brasileiro muda muito ao longo dos anos. Não é igual ao futebol europeu, que sempre tem a dominância, igual você vê a Juventus na Itália, o Bayern na Alemanha, o PSG agora na França. Na Inglaterra já é mais disputado, cada ano é um time diferente, é bem raro da gente ver um time ganhando 2 anos seguidos. Na Espanha, acaba que a dominância é entre dois times, Real Madrid e Barcelona, de vez em quando o Atlético aparece por ali, igual está aparecendo esse ano. Mas é bem bacana de ver o futebol brasileiro. Ainda mais quando você chega no final de campeonato, faltando 2 rodadas, 3 times podendo ser campeões. Isso me lembra muito a década de 2000 a 2010, que foi assim praticamente todos os campeonatos. E eu acho que quando a gente vê um campeonato de pontos corridos, ele exige muita constância dos times, né? E que os times continuem sempre ganhando ou conseguindo pelo menos pontuar em todas as partidas. A gente viu que o São Paulo era um time que estava com muita chance de ganhar. Tipo, se eu não me engano, 10 rodadas atrás, o São Paulo ainda era líder, então ele estava numa fase boa e aí tropeçaram lá.
E aí começaram a tropeçar um atrás do outro. Aí saiu o Diniz. E agora o São Paulo tá ali com o GE diz que tem 1% de chance, né, de ser campeão, né? E a gente vê uma competitividade muito interessante ali, né? No topo da tabela. Isso que é a graça de ver um campeonato de pontos corridos. É assim, quando a gente vê, né, igual você falou, esses clubes europeus, quando tem muita dominância, perde um pouco a graça, né? Ah, com certeza. Você não quer ver um. Tipo assim, é muito sem graça você ver um time ser campeão todos os anos. Isso não tem graça no futebol. O Bayern na Alemanha, a Juventus na Itália, apesar de que a Juventus esse ano tá tropeçando bastante, acho que tem quarto colocado no campeonato italiano. E enquanto o Bayern tá lá na liderança do alemão novamente, o PSG na França, no espanhol o Atlético aparentemente vai conseguir levar esse título, mesmo faltando 15 rodadas praticamente. O Atlético tem 10 pontos de vantagem para o Barcelona, que é o segundo colocado. E na Inglaterra, o City já começou a abriu 10 pontos do Manchester United e deve ser campeão novamente. Eu não vejo aquele time do City tropeçando. Mas enquanto no Brasil, igual você falou, o São Paulo pode estar com 1% de chance, mas a gente sabe que no futebol tudo é possível. O São Paulo precisa ganhar o jogo a menos que tem, que é na sexta-feira contra o Palmeiras. Aí precisa ganhar todos os seus jogos e torcer para um empate entre Inter e Flamengo e uma derrota dos dois clubes na última rodada. Sim, vamos falar um pouco do São Paulo, que o São Paulo foi um time que é, não foi o time que disparou assim no começo da temporada. Eu, pelo menos, eu enxergava muito mais o Inter e o Flamengo com uma postura, né? E o Galo, né? Esses três times, eles estavam com um. A gente conseguia ver eles ali, pelo menos, se classificando para Libertadores, com toda certeza. Esses três times, eles estavam muito embalados com os novos técnicos, então a gente via o Flamengo, quando começou a temporada, se eu não me engano, Jorge Jesus ainda estava. Eu não me lembro exatamente o período em que o Jorge Jesus saiu, mas foi nítido a queda de rendimento do Flamengo sem ele. Foi total. O Domenech Torrent não conseguiu ter uma sequência de jogos, mas mesmo assim ele conseguiu manter o Flamengo na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Assim como o Inter foi com o Eduardo Cudê. Quando os dois saem, chegam Abel Braga e Rogério Ceni, ambos anunciados no mesmo dia, por muita coincidência, lá em novembro, os dois chegam tendo os piores resultados possíveis. Os dois chegaram sendo eliminados na Copa do Brasil e na Libertadores. O Rogério Ceni, o Flamengo é eliminado para o Racing e na Copa do Brasil eliminado para o São Paulo, enquanto o Inter foi eliminado para o Boca Juniors na Libertadores e na Copa do Brasil para o América, né, que foi até muito surpreendente para muita gente, para todo mundo praticamente, eu acho. Então, a gente vê que foram dois treinadores que passaram por muitas dificuldades para estarem ali brigando pelo título hoje. E nesse período que eles estavam passando por dificuldades, o São Paulo estava chegou a abrir 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, no começo do campeonato, chegou a ser líder, acho que até o fim do primeiro turno. Foi um campeonato bastante disputado e eu, sinceramente, espero que seja decidido apenas na última rodada. Eu acho que a competitividade, né, é o que a gente sempre busca, é a emoção até o último minuto. É isso que faz o futebol ser o esporte que é, né? E quando a gente vê a estrutura dos times que estavam mais propensos a ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente tem que falar muito do Flamengo, porque a temporada de 2019 foi absurda de boa para a equipe rubro-negra. Então, o resultado deles na Libertadores, o resultado deles de ter perdido apenas por 1-0 pro Liverpool no Mundial, com uma postura boa, uma equipe competitiva, com certeza, né, levou a equipe do Flamengo a ter uma postura mais, pelo menos eu enxergo assim, uma postura de nariz em pé, o nariz empinadinho, assim, uma postura de me respeita que é o Flamengo. Eu acho que isso condenou um pouco a equipe ali no começo, quando o Jorge Jesus decidiu voltar para Portugal e treinar o Benfica, e aí eles trouxeram o Domenech Torrent, né, que era muita gente associou ele, né, quando ele chegou ao Pep Guardiola, porque ele foi companheiro, né, assistente técnico do Guardiola, e aí chegou aqui e esperavam o próprio Guardiola, sabe? Então, a adaptação da equipe com o técnico não foi boa,
E o desenvolvimento do Flamengo durante ali o começo da temporada deixou a desejar para um time que a gente viu tão forte no ano passado e a gente via como a maior das apostas, pelo menos, para ser campeão esse ano, né? Ah, com certeza, igual você falou aí. A verdade é que o nariz do Flamengo empinou muito ao depois do ano de 2019. Jogadores como o Gabigol, que eu vejo para mim como o jogador mais mimado do futebol brasileiro. Ele é muito bom de bola, não tem como. O cara faz gol todo jogo, afinal o apelido dele é Gabigol. Mas é um jogador muito mimado. Eu lembro na época do Domenech Torrente, quando no começo do trabalho do Domenech, que o time do Flamengo não se encaixava, o Gabigol ao ser substituído fechava a cara pro técnico, caçava confusão. A mesma coisa foi com o Rogério Ceni no começo do trabalho do Ceni. Agora, por exemplo, no último jogo contra o Corinthians, a gente viu até os dois se abraçando ao gol, quando o gol do Gabigol foi confirmado. Então, é um time que é assim, né? Tipo assim, eu acho que o time inteiro é assim, principalmente os jogadores que vieram da Europa, como o Felipe Luiz, o Rafinha era assim antes de ir pro Olympiacos e deve estar voltando aí agora. O Diego também é muito assim, mas os caras podem ser nariz empinado, pode ser mimado, pode ser o que for, mas esses caras estão jogando demais desde 2019. É um time com muita qualidade. Para mim, é o melhor elenco do futebol brasileiro hoje, indiscutivelmente. E honestamente, eu acho que é o grande favorito para levar esse campeonato. Eu acho que o Flamengo ele vem com um favoritismo maior do que o do Inter, né? Eu acho que o Inter, ele, quando começou a temporada ali, e o Eduardo Cudê foi um cara que, assim, mexeu ali na estrutura da equipe do Inter muito bem e foi um cara que, assim, a torcida do Inter chorou muito quando ele saiu e foi treinar o Celta de Vigo da Espanha. E a gente viu um Inter ali que começou a pensar, tipo, assim que o Kudê saiu, começou a pensar, nossa, vamos patinar, o que que acontece? Aí veio o Abel, enfim, deu tudo certo, a gente vai falar do Inter já já, mas só voltando nesse assunto do Flamengo, o Gabigol, ele é um cara que ele tem sim uma marra que é característica de um jogador que tá em boa fase, é um jogador badalado, me lembra muito, claro que em níveis diferentes, né? Me lembra muito o Neymar 2010, era um cara que, assim, arrumava confusão em todo momento. A gente via, sei lá, a cada 5 jogos mais ou menos, né? Assim, de dados tirados de lugar nenhum. O Neymar era expulso, sabe? Então era um cara que arrumava confusão. O Gabigol, ele tem uma arrogância, assim, de bom jogador que me lembra um pouco o Neymar naquela época. E por mais que sejam, né, jogadores diferentes, o Neymar com certeza tava muito mais consistente, muito mais badalado do que o Gabigol nos últimos anos. E aí a gente vê o Gabigol agora nessa postura de maturidade e assumindo uma relação boa ali com o Rogério Ceni, é uma coisa que com certeza muda, né, o ritmo e a forma como o time joga, né? Com certeza. Quando. É igual a gente falou naquele nosso primeiro episódio do podcast de Santos e Palmeiras. Quando o time tem confiança no técnico, quando eles se dão bem com o técnico, tem nada que estraga, não. O futebol rende, todo mundo fica mais feliz. Então, a partir do momento que o time do Flamengo se adaptou ao estilo de jogo do Rogério Ceni, tudo ficou mais fácil. A verdade é essa. Você falou do Gabigol, tipo assim, o cara pode ser marrento do tanto que for, mas assim, é foda o cara ser marrento, mas o cara me lembra muito o Romário. O Romário jogava pra caralho. E era marrento até falar chega. O Gabigol foi artilheiro do brasileiro por 2 anos seguidos, por 2 clubes diferentes, né? Isso que é algo impressionante. Acho que a última vez que um jogador tinha feito isso foi o Van Persie, em 2012 e 2013, na Premier League. Ele é artilheiro em 2012 pelo Arsenal, em 2013 é artilheiro pelo Manchester United. Então, a gente pode falar o que for do Gabigol, mas nada apaga o que ele tem feito nos últimos anos aí. É verdade que não vingou na Europa. Não jogou nada na Europa, tanto na Inter de Milão quanto no Benfica. Mas aqui no futebol brasileiro, o cara tem sido o rei do Brasil nos últimos anos. Isso aí é muito verdade, e a gente, retomando um pouco esse assunto, a gente vê uma postura importante dentro de campo do Felipe Luiz, do Rafinha, que também tinha uma energia muito que contagiosa, né, quando tá
contaminava, assim, de certa forma, a equipe toda para alcançar um resultado e dava muita garra pro time. A gente vê isso muito com jogadores como o Gerson também, são jogadores de postura e de raça, realmente é uma coisa que a gente precisa ver no futebol, os caras querendo ganhar e jogando o jogo até o último minuto, não desistindo das partidas, né? E principalmente essa visão do técnico, né? Porque essas duas equipes que vão disputar o jogo no domingo, elas são equipes que estavam, que a relação com o técnico mudou muito a forma como o campeonato se moldou, né? E não só essas duas, né? O São Paulo e o Galo também, que são times que estão mais ali pertinho, né? A gente vê o Flamengo muito abalado depois que o Jorge Jesus saiu, era um cara que tinha muita confiança, que só ganhava, ganhou tudo que podia ganhar. E quando a gente vê o Domenech ali, não se adaptou, foi embora. O Rogério Ceni tava com dificuldade de adaptação e aí começou a ter problema com uma parte do elenco, assim, a galera não tinha muita confiança ali no trabalho do Rogério, porque é um cara que, assim, é, vamos ser sinceros, né? Ele só se deu bem ali no Fortaleza, porque quando ele treinou o São Paulo também não deu muito certo. Então, essa desconfiança da equipe com o treinador é um fator muito importante no futebol. E agora a gente vê nessa última partida, né? Igual você mencionou, o Gabigol abraçar o Rogério Ceni ali, aquilo significa muita coisa, né? A gente pode avaliar que o Flamengo, com essas últimas 5 partidas, só empatou contra o Bragantino lá no dia 7. Então, se estabeleceu, né? O Rogério se estabeleceu ali no Flamengo na hora certa, porque ele tava na corda bamba ali, quase sendo mandado embora. Sim, sim, é verdade que o Rogério só tinha trabalhado bem no Fortaleza, foi campeão da Série B, subiu o time, fazendo campanha boa, aí sai para ir pro Cruzeiro, não dá certo no Cruzeiro, o que para mim foi um grande erro da diretoria do Cruzeiro ter demitido o Rogério Ceni, porque para mim um cara que poderia ter feito o Cruzeiro se manter na Série A era ele, mas infelizmente essa é a realidade do futebol brasileiro, né? O treinador nunca sabe quanto tempo vai ficar no clube. 3 resultados mal, a diretoria já está pensando em mandar o cara embora. Então, a diretoria do Flamengo foi uma diretoria que não fez isso, tanto com o Rogério quanto com o Domenech. Teve muita paciência com ambos os dois. E com o Domenech teve uma hora que realmente não dava mais. O cara não estava apresentando o que todo mundo achou que ele ia apresentar. Agora o Rogério seguraram um pouco ali ainda, mesmo depois de 2 eliminações seguidas, e o cara agora tá dando resultado, tá aí na briga pelo brasileiro. Me pareceu uma decisão sábia da diretoria do Flamengo ter mantido o Rogério, porque, assim, não é fácil ser técnico de time nenhum, sabe? Eu acredito que nem técnico do Bayern de Munique tenha facilidade de controlar um time, assim, e conseguir confiança da equipe, né, para colocar o seu plano de jogo. E o Rogério foi um cara que teve essa dificuldade, mas agora engatou e o Flamengo tá lá a 1 ponto de distância do líder, com um favoritismo muito grande, né, para ganhar esse campeonato. Mas voltando um pouco ao assunto, mais ali, voltando um pouco no começo da temporada, quando a gente viu o Jorge Jesus chegar no Flamengo e fazer o que ele fez, foi revolucionário para o futebol brasileiro, que era um campeonato que a gente sempre vê técnicos brasileiros, né? Então trazer técnicos estrangeiros, quando a gente viu o Jorge Jesus, o Sampaoli no Santos, que fez um trabalho assim absurdo, colocando o time no vice-campeonato em 2019. Então, o resultado de assistir, né, ver esses técnicos estrangeiros entrando no futebol brasileiro foi uma coisa que surtiu muito efeito, né? Com o efeito Jorge Jesus, o efeito Sampaoli. Então, o que que fez, será, essa mudança, né? O Kudê, enfim, por mais que tenha dado certo no Inter, ele, enfim, recebeu uma proposta lá fora e decidiu ir e tal, enfim, direito dele. E o Domenech Torrent não deu certo no Flamengo. Então, assim, ver o Abel Braga e o Rogério Ceni agora no topo da tabela, você acha que resgata um pouco essa confiança em técnico brasileiro e a gente para de, de babar ovo para estrangeiro, vamos dizer assim? Acho que a questão não é essa. Não é recuperar um pouco né, da idolatria a técnicos brasileiros. É igual eu falei, no futebol brasileiro, isso é no futebol brasileiro, isso não acontece no resto do mundo. Você nunca sabe quanto tempo você vai ficar num clube. Você nunca sabe. 3 resultados mal já estão querendo te mandar embora. É muito raro você ver uma diretoria paciente igual a do Flamengo tá sendo.
Igual a do Inter também está sendo com o Abel. O Abel teve muito problema no ano de 2020. Começou muito mal a sua passagem pelo Inter, a sétima passagem dele pelo Internacional. Agora o cara tá aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter, que foi um time que sempre se manteve no topo ali desde o começo, não perdeu essa consistência do time, né? Chegou a passar por alguns momentos de resultados ruins consecutivos, mas nunca saiu ali do G6, por exemplo. Verdade, verdade. Mas o fato são equipes muito fortes historicamente. O Inter, o Corinthians, o São Paulo são equipes que ganharam o campeonato mundial há menos de 20 anos. Então, assim, o Inter ganhou do Barcelona, o São Paulo ganhou do Liverpool, o Corinthians, assim, ganhou ali do Chelsea, né? Mas o Corinthians nem nessa brincadeira que tá lá no meio da tabela sofrendo, né? Outro dia a gente fala sobre o Corinthians. Mas então a gente vê uma postura, uma estrutura de um time muito forte, que tem, assim, eu espero realmente que o Inter merece muito esse campeonato, né? Eu acredito que a competitividade ali vai ser muito grande, né? E vamos falar um pouco sobre o jogo, né? O jogo em si, porque agora à tarde a gente teve notícia que o William Arão machucou o dedão e não vai poder jogar a partida. Você acha que isso abala o Flamengo de alguma forma? Acho que não, para ser bem sincero. Acho que o Flamengo tem peças o suficiente para se virar sem o Arão. É verdade que é um jogador de extrema importância para o clube. O que o Arão tem jogado, tanto na ausência de zagueiro, ele jogando na defesa, se saiu muito bem, quanto no meio campo ali do lado do Gerson. Mas eu acho que o Flamengo vai conseguir se virar bem mesmo sem o Arão. O Flamengo, que também na rodada passada contou com a volta do Rodrigo Caio de lesão. O Rodrigo Caio estava lesionado já tinha um bom tempo. Eu acho que o Flamengo com certeza vai vir muito forte. Deve vir com uma escalação do Hugo Souza no gol, o Isla na lateral direita. A zaga eu acredito que vai ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, pelo que eu li de alguns torcedores do Flamengo, eu não tenho acompanhado muito. Ele tem voltado a jogar bem, vem voltando a ser aquele Gustavo Henrique dos Santos. Aí o Felipe Luiz na lateral esquerda, e eu acredito que o meio campo vai ser o mesmo do jogo contra o Corinthians. Everton Ribeiro, Gerson, Diego e Arrascaeta, e na frente Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo vai vir bem o Flamengo Libertadores, né? O Flamengo que ganhou o campeonato 2019 é uma equipe muito forte. E a gente conta ali do outro lado com o Inter, com o craque da equipe, né? Que é o Thiago Galhardo, voltou de uma lesão por muito tempo ali, ficou lesionado, ficou fora, e é assim, ó, uma sensação ali, né, da torcida. E ele voltou ali na partida contra o Vasco, saiu do banco, fez gol, enfim, ficou todo emocionado lá. Eu acho que o Thiago Galhardo, se ele vier assim para essa partida com a boa fase, né, vivendo a boa fase que ele tava antes de ser lesionado, vai dar um ar assim de final de Copa mesmo, né? Eu acho que essa partida define, e é uma partida que define o campeonato, né? Mas é uma partida que ela define muito ali dos caminhos das equipes. Então, define muito os jogadores, né? Eu acho que se o Inter ganhar, o Thiago Galhardo vai ser um cara que vai ser, tipo, muito homenageado. É a temporada da carreira dele, né? Por mais que ele foi lesionado e tal. E eu acho que para a equipe do Flamengo é muito importante ganhar o campeonato novamente. Tem alguns jogadores ali novos que são muito olhados por times de fora. O próprio Gabigol, né, que por mais que tenha ficado e tal no Flamengo para mais uma temporada, muita gente cogitou ele no Chelsea e outras equipes lá de fora. E então é um jogo que define muita coisa, né? A verdade é que o campeonato se encerrar nesse jogo, o Inter necessita ganhar. O Inter só precisa da vitória. O problema é que é no Maracanã. É verdade que não tem torcida, que isso não afeta nem nada. Mas um time que está acostumado a jogar no seu gramado querendo ou não, ele tem uma vantagem contra o adversário. O Flamengo se sai muito bem no Maracanã, a gente não precisa nem falar disso. Então, eu acho que é esse o motivo que faz o Flamengo ser favorito contra o Inter. Eu acho que esse jogo para o torcedor do Internacional, o Internacional vai vir num espírito meio que vingativo, pode-se dizer assim, para esse jogo.
Porque a última vez que o Inter esteve tão próximo do título brasileiro foi em 2009, que na última rodada chegaram disputando pelo título Internacional e Flamengo, e o Flamengo naquele ano acabou se sagrando campeão, ganhando do Grêmio, o maior rival do Inter, dentro do Maracanã, ganhando de virada, 2-1 para cima do Grêmio. O Inter ganhou seu jogo naquela última rodada, mas com a vitória do Flamengo acabou sendo impossível de ser campeão. O Inter não ganha o brasileiro desde 79. É um jejum muito grande. Então o Inter tá doido para ganhar esse título. E bateu na trave diversas vezes. Quando o Flamengo já foi campeão ano passado, né? Em 2019. Então, a verdade é que o torcedor do Inter quer mais do que nunca ganhar esse jogo. E sabe que um empate ainda favorece o time, porque chega na última rodada dependendo só de si. Enquanto, caso perca para o Flamengo, aí já vai depender da derrota do Flamengo na última rodada contra o São Paulo. Então, eu acho que a gente tem tudo para ver um grande jogo nesse domingo. Então é isso, eu acho que vai ser um jogaço mesmo. Tem todo o clima de Copa, de decisão. O César bem falou que tem um gostinho especial assim pro Inter, que pô, não ganha Campeonato Brasileiro desde 1979, então tem o gostinho da vingança do campeonato de 2009, já há mais de 10 anos que isso aconteceu, mas mesmo assim o torcedor colorado ele lembra disso, né? E pro Flamengo é uma forma de se manter ali no topo como o time de melhor elenco, o time de maior, vamos dizer assim, junto com o Palmeiras, um time com maior aporte financeiro, um time que dá orgulho para os mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo. Então tem tudo para ser realmente o jogo do ano, o jogo que a gente tanto esperou. Acho que até um pouco mais do que a Libertadores, né? Porque por ser algo tão raro, um final de campeonato assim tão disputado. E então acho que pra gente encerrar, vamos dar os nossos palpites. Eu quero saber o seu primeiro e depois eu já falo o meu. Honestamente, eu acho que vai ser um jogo muito pegado. Logicamente, já falei isso no começo do podcast, mas eu acho que o Flamengo vai conseguir vencer esse jogo. Eu apostaria na vitória do Flamengo. É um time mais completo, na minha opinião, é um time mais forte, mais habilidoso. E por estar jogando no Maracanã, eu acho que o Flamengo vai sair vitorioso nesse confronto e a gente vai ter uma decisão na última rodada do campeonato. Eu chuto um 2-1 pro Flamengo. Eu puxo um pouco pra esse lado. Eu acho que o campeonato ele vai ser decidido mais ali na última rodada. Mas, né, igual a gente falou, essa partida tem todo um contexto muito importante. É uma partida que a gente tem que olhar assim com muito fervor, com muita animosidade. O meu palpite é de um placar um pouco maior. Eu acho que vai ser um jogo muito pegado ali para as duas equipes, né? Igual a gente falou. As duas entram para ganhar o jogo, ninguém ali tá, assim, por mais que o Flamengo se favoreça com o empate, eu acho que o, o Inter também ele pode, né, o Inter quer ganhar, porque aí já decide o campeonato ali e ganha, mas o Flamengo ele pode, enfim, se beneficiar com o empate, mas de qualquer forma, eu acho que as duas equipes vão vir com uma postura mais ofensiva. Meu palpite de placar é 3-2 com um golzinho ali no final do jogo pra, enfim, pra selar uma alegria aí pro torcedor flamenguista. Então é isso. Acho que por hoje já deu. A gente encerra aqui o terceiro episódio do podcast Arena 34. Não se esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify e lá no Instagram. Quer falar mais alguma coisa, Gui? Não, acho que é isso. Acho que ficou bem resolvido, né? A gente pode aprender muitas coisas desse Campeonato Brasileiro, né? Principalmente a galera do São Paulo ali, que, enfim, se deram muito mal. Vamos aprender ali com A o gente Galo teve também, que se deu o muito Galo, que mal. é. Ah, mas o Galo já é normal, cavalo paraguai. O cara vai ficar alfinetando o Galo bem no finalzinho. Ai, não, tem que falar. Cavalo paraguai. Quantos anos que eles perderam o campeonato já? Foi 2012 pro Fluminense, foi 2015 pro Corinthians, e agora de novo. Uai, É, tem que falar. realmente, hein? E esse era o ano pro Galo ganhar, hein? Investiu quantos milhões? Contratou quem o Sampaoli quis e não conseguiu ganhar nada. Mesmo assim, a gente vê ali um clube rubro-negro e um clube colorado ali na ponta da tabela, né? Tudo pra ser esse jogão. A gente espera que seja ótimo. A gente espera também que vocês tenham gostado de ouvir esse episódio. Vai lá acompanhar a gente no Instagram, @Arena34podcast.
Vai seguir a gente também nos perfis pessoais lá, tá tudo ali já no Instagram lá do Arena 34 Podcast. Então é isso, obrigado por ter ouvido até aqui. Falou, adeus. Falou.